Tipo, se você for tirar uma coisa desse vídeo, que seja isso. No último vídeo eu falei que eu ia refletir sobre esse ano, o que deu certo, o que deu errado, o que eu queria levar para 2026. E quando eu tava escrevendo no meu planner, refletindo sobre isso, eu percebi que tem alguns pontos específicos que foi na tentativa e erro que eu fui aprendendo, de verdade. Eu sinto que 2024 foi o ano pra eu errar e fazer tudo que me tirou do prumo. E 2025 foi o ano de acertar de novo, tentar coisas novas. E então eu fiz uma lista pra você aprender com os meus erros. Quando a gente tá no olho do furacão é muito difícil entender por que as coisas estão acontecendo daquela maneira, o que vai sair de bom daquilo. Mas esse ano muitas coisas aconteceram que me mostraram por que as coisas acontecem, quando elas acontecem, do jeito que elas acontecem. O primeiro ponto é que não tem pra onde fugir. Rotina é o que dá estrutura pra vida. É uma questão de tentativa e erro, e isso vale pra absolutamente tudo. Então você vai ter que testar quantas horas de sono funcionam pra você, quantas refeições no dia e que horas funciona pra você, quando você consegue treinar, quando você consegue trabalhar melhor, se é de manhã, de tarde, de noite. Você tem que, de fato, olhar pra você mesmo como um experimento e ver o que funciona e o que não funciona. Porque seja qual for a sua rotina, são hábitos diários que constroem uma base sólida e traz uma vida mais funcional e mais leve. Quando você não precisa pensar todos os dias que horas eu vou treinar, que horas eu vou comer, que horas eu vou pro trabalho, que horas eu vou trabalhar e fazendo o quê. Esse tipo de decisão deixa as coisas mais difíceis, deixam o seu dia mais difícil. Você termina o dia mais fadigado quando você tem que estar constantemente decidindo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu sempre soube que treinar antes do trabalho é o que funciona pra mim. Eu não tenho energia no final do dia, eu preciso ter as minhas 4 refeições ao longo do dia, em horários normais, então meio-dia geralmente eu já estou com fome pra almoçar, e eu preciso dormir cedo, eu preciso de no mínimo 7 horas de sono. Mas ano passado eu simplesmente fingi que eu não sabia de nada disso, estava sem nenhuma rotina e a minha vida tava um caos. A minha cabeça tava um caos e a minha alimentação ficou um caos. Eu não estava treinando no momento que eu tinha maior rendimento, então eu ficava frustrada com o meu desempenho. Foi assim, um tapa na cara pra eu ver que eu precisava voltar pra minha rotina e abrir mão dela o mínimo possível. E muito similar a isso, o outro ponto é que intestino é de fato o segundo cérebro. É comprovado, tem muita conexão do seu intestino com o seu cérebro. Então, se você se alimenta mal, você se sente mal. Se você se alimenta bem, você se sente bem. E às vezes, o que é saudável para outra pessoa pode não ser saudável para mim. Então, por muito tempo, por exemplo, a minha dieta tinha pão, massa e nas quantidades que eu precisava ter. Mas eu tive que perceber, depois de muito tempo, que eu tinha uma certa sensibilidade a glúten. Então eu estava me sentindo mal, sendo que eu estava comendo algo que foi passado pela minha nutricionista. E 2024 foi um ano onde eu não tinha nenhum tipo de disciplina de quando eu ia cozinhar, quando que teria comida em casa. Eu não tinha criado um prazer ao redor de me alimentar bem. Em 2025, por exemplo, eu criei uma rotina onde todo domingo eu faço as marmitas pra mim e pro meu noivo. A gente vai na feira, que é um momento que eu fico muito feliz, eu adoro ir na feira. Isso desencadeou que a gente comesse muito menos fora de casa e, consequentemente, comesse melhor e nos sentisse melhor. Eu também percebi que não tem linha de chegada. Eu tinha uma tendência a atrelar muito a minha felicidade, ao meu sucesso, com coisas que estavam fora do meu controle. Então eu pensava, se tal coisa acontecer, eu vou ficar feliz. Quando tal coisa acontecer, eu vou me sentir bem-sucedida. Sendo que muitas dessas coisas poderiam nunca acontecer. Então, um exemplo bobo, mas eu ficava pensando que quando X coisa acontecesse, eu ia comemorar me dando um secador da Shark, que era algo que eu queria muito. Eu tinha dinheiro pra comprar, mas eu, sem motivo nenhum, tinha atrelado essa minha conquista a fazer uma compra que eu queria muito. E depois de algumas tentativas, eu percebi que essa coisa poderia nunca acontecer. Então eu tive que me desprender dessa ideia e eu fui lá e comprei. E no final foi a melhor compra do ano. Eu fiquei super feliz e não estava necessariamente atrelada a nada. Foi simplesmente eu comprando algo que eu queria muito, sem colocar nenhuma linha de chegada nisso. Um ponto que eu admito que eu tô melhorando um pouco mais a cada ano, mas ainda é difícil pra mim, é não levar as coisas tanto pro lado pessoal.
Tem muita coisa nessa vida que depende da gente, mas nem tudo. E culturalmente a gente aprende a levar as coisas muito pro lado pessoal quando elas não são. Então se você tentou uma vaga de emprego e você não conseguiu, não é pessoal. Se alguém não gosta de você, às vezes também não é pessoal. Às vezes tem mais a ver com a pessoa do que com você. Se alguém que você não conhece foi grosso com você, definitivamente não é pessoal. Então aquilo não deveria te afetar. E não ver as coisas desse lado também tira um pouco do peso delas. Quando você vê de uma forma pessoal, você acaba dando importância pro pensamento do outro, pela fala do outro, sendo que muitas vezes não, sabe? E eu também percebi que viajar me traz mais felicidade do que qualquer blusinha ou compra impulsiva, supérflua, que às vezes eu acabo fazendo. Então, ano que vem eu quero me policiar muito mais em relação a isso e manter os meus objetivos em mente, que é viajar cada vez mais e focar o meu dinheiro nisso. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso é muito a ver com hobbies, trabalho, absolutamente tudo na vida. Eu vejo que primeiro você precisa começar pra, de fato, evoluir e desenvolver aquilo. Às vezes a gente acaba se apegando a um perfeccionismo que não existe, como eu disse, atrelando a uma linha de chegada. Então, quando eu tiver tal coisa, eu estarei pronto. Mas não é o caso, não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas sem o hábito de leitura comprando um Kindle. Às vezes você investe muito dinheiro em um curso sem nem saber se você vai gostar daquilo ou não. Então lembrar que primeiro vem a ação para depois vir o investimento, o retorno, o desenvolvimento naquilo de fato. E quando você começa alguma coisa e depois você investe naquilo, trabalha para ficar bom, eu acho que também traz uma sensação de desenvolvimento ainda maior do que você já de cara gastar rios de dinheiro com uma coisa e depois nunca mais encostar naquilo. Primeiro você começa, depois você melhora. Esse próximo ponto todo mundo fala sobre, eu acho que de uma forma superficial todo mundo sabe, mas é quando o negócio fica feio, seja pra gente ou alguma pessoa perto de nós, que a gente tem esse lembrete do mundo. Mas sem a nossa saúde a gente não é nada. Se você for tirar uma coisa desse vídeo, que seja isso. Faça de tudo para cuidar da sua saúde. Faça musculação, crie músculo. Não foque só em ser o mais magro possível, porque essa onda de magreza é maluquice. O ser humano precisa de músculo. Se alimente bem. Faça coisas que te façam feliz. Fique ao redor de pessoas que te façam feliz. Tenha hobbies fora de uma tela. Eu te garanto que todas essas coisas vão te trazer uma vida mais saudável, mais leve. E eu te garanto que a sua qualidade de vida vai melhorar muito. E no futuro você vai colher os frutos disso. Os juros compostos da vida, eles são muito traiçoeiros. Então, cada decisão diária que você faz vai vir como uma consequência, como um lembrete daqui 5, 10, 15 anos. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Da mesma forma que existem pessoas que compartilham suas fotos de antes e depois, quando elas perdem muito peso, ou empresários que falam que antes de terem o seu sucesso, eles quebraram outras 4 empresas, você acaba percebendo que tudo faz parte do processo. Os momentos difíceis acabam te dando repertório, realmente criando uma casca. Trazem resiliência, disciplina e nenhuma história interessante é uma história onde tudo dá certo. Então, como eu falei, a única coisa que a gente pode fazer é tentar aprender com os nossos próprios erros e com o erro dos outros. E eu espero que essas reflexões te ajudem de alguma forma e que você também consiga olhar para esse ano de uma forma mais carinhosa e tentando tirar algum aprendizado para que a gente tenha um 2026 mais leve, mais divertido. E eu te vejo no próximo vídeo.